Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai aprender a família de modelos conhecida como ETS. Essa família ela vai generalizar todos os modelos de alisamento exponencial que a gente viu até agora. Bom, essa sigla ETS ela é a abreviação do inglês de erro, tendência e sazonalidade. Essa estrutura, né, que a gente vai chamar de ETS, ela permite então descrever os modelos de alisamento exponencial em função do tipo de componente que a gente vai usar para erro, tendência e sazonalidade. Essa família foi proposta primeiro em um artigo do Hindman com a Kohler em 2002, publicado no International Journal of Forecast, e depois também eles escreveram um livro, tá? Que é o nosso livro-texto para essa parte da disciplina, né? Tá? Então eu deixo aqui a referência para os dois trabalhos. Bom, para a gente entrar no tema, então, eu vou começar relembrando aquele início, né, acho que é a aula 2, se eu não me engano, que a gente viu lá os tipos de decomposição, tá? E esses modelos, né, eles foram construídos, né, baseados nesses tipos de decomposição. Tá, então aqui o Y lá é a série temporal, né? T é a componente de tendência, S de sazonalidade e o E seria o erro, né? O ruído. Tá? Então a gente tem a forma aditiva, né? Que é quando a gente escreve o Y como sendo a soma dos três. A forma multiplicativa, que é quando a gente escreve o Y como sendo a multiplicação das três componentes. E ainda a gente pode construir algumas abordagens mistas, né? Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente pode somar a tendência com a sazonalidade e daí fazer a componente de erro entrar no modelo de uma forma multiplicativa. Ou ainda, a gente pode fazer a tendência, né, multiplicado pela sazonalidade e daí fazer a componente do erro entrar de uma forma aditiva, tá? Bom, se vocês lembrarem da aula anterior, né, a gente viu o modelo de Roth-Winters. Lá a gente tinha dois casos, né? Tinha um caso aditivo, que era basicamente essa primeira forma, né, que a gente fazia tendência mais sazonalidade, e aí a gente deduziu o modelo de espaço de estado, incluindo a componente de erro de uma forma aditiva, tá? Então esse aqui seria o que a gente usou para o modelo Roth-Winters aditivo. E essa de baixo foi a que a gente usou para o modelo de Roth-Winters multiplicativo, né? Note aqui então que a tendência vem multiplicar, que a sazonalidade vem multiplicada pela tendência, né? E depois lá, né, a gente usou a componente de erro também de uma forma aditiva, ok? Bom, então vamos lá. Vamos ver, hein? Eu vou passar então pelas formas de tendência e as formas de sazonalidade, tá? Para tendência, a gente tem cinco tipos, tá? O primeiro tipo de tendência é aquela que a gente viu lá no modelo de alisamento exponencial simples, né? Aquele modelo SES. Lá, a nossa componente de tendência era simplesmente a componente de level. Depois, a gente viu o modelo de Holt, né? Que lá a componente de tendência foi a previsão dela, né? Foi a composição da componente de level com a componente de crescimento, né? Lá a componente de crescimento, né? Para uma previsão de h passos à frente, né? Era o b multiplicado por h, né? O último b que você observou multiplicado por h. Aí a gente também viu o modelo de Holt com damped, né? Então a gente teria uma forma de tendência que ele chama de damped aditiva, né? Que no caso então seria lá a componente de level, né? Mais aquela soma dos φs, né, daquele polinômio formado pelos φs, né, até o h, e daí multiplicado pela componente de crescimento, a última que foi observada. Tá, então essas primeiras três
não são novidades, a gente já viu modelos que utilizam elas. Tá? O que é novidade aqui é o caso de tendência multiplicativa e a multiplicativa com damped. Tá? No caso multiplicativo, a gente não viu nenhum modelo que se encaixaria nisso aqui, mas a gente poderia ter construído, né, usando a mesma estrutura, né, algo do tipo a componente de level multiplicada pela componente de crescimento, e aí essa componente de crescimento ficaria elevado ao h. E da mesma forma, na multiplicativa damped, né, poderia ter feito da mesma forma, né? Então, a componente de level multiplicado pela componente de crescimento, né? E aí, se aqui em cima ele é elevado a h, aqui fica elevado a soma dos φ's, né? Do φ elevado a 1 mais φ elevado a 2 até o φ elevado a h. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Os modelos que se encaixam nessa situação. Bom, e aí para a sazonalidade, a gente só viu o modelo de Roth Winters, né? Eu cheguei a comentar que poderia construir ele também com uma componente de Dumped, deixei como exercício para vocês, tá? Para o caso aditivo, né? Bom, mas basicamente o que a gente viu a gente pode ter modelos sem nenhuma sazonalidade, né? Por exemplo, o SES, né? O CES e o Holt, e também o Holt com Dumped, que a gente viu, não tinha sazonalidade. E a gente pode ter sazonalidade aditiva ou multiplicativa, né? Que aqui vem os dois casos do modelo de Roth-Winters que a gente viu na aula anterior, né? Roth-Winters aditivo e Roth-Winters multiplicativo, tá? Bom, por enquanto, pessoal, a gente esquece a componente de erro e olha só para tendência e sazonalidade. Aí depois, tá? Mais para frente eu vou separar daí o caso que o erro é multiplicativo, do caso que o erro é, ou melhor, do caso que o erro é aditivo, que a gente vai ver primeiro, e depois do caso que o erro vem de uma forma multiplicativa. Tá? Então, primeiro, vamos pensar só em tendência e sazonalidade. Tá? Pegando todas as combinações daquilo que a gente acabou de ver, então a gente poderia chamar lá, né, da componente de tendência, né? Ela poderia ser n para o caso de não ter nenhuma tendência, né? Ela poderia ser a, a gente vai denotar por a o caso aditivo, AD o caso aditivo com dumped, M para multiplicativo e MD para multiplicativo com dumped. Ok? Então aqui seria a parte de tendência. E aí a parte de sazonalidade, a gente poderia denotar então por N, né? Quando o modelo não tem sazonalidade, não tem componente de sazonalidade, A para o caso aditivo e M para o caso multiplicativo. Bom, e daí então pegando todas as combinações de tendência e sazonalidade, a gente constrói essa planilha, né? Então, por exemplo, aquele modelo alisamento exponencial simples, né? Ele não tem tendência e não tem sazonalidade, então ele seria equivalente aqui a um NN. O modelo de Holt, ele tem tendência aditiva e não tem sazonalidade, então ele seria o equivalente a um AN. O Holt com Dumped, né? Tem tendência aditiva Dumped e sem sazonalidade, então ele seria o AD, vírgula N. Tá? Os modelos de Holt-Winters, né? Eles tinham tendência, né, no formato aditivo. E aí a gente teve um caso que a sazonalidade entrou de uma forma aditiva também, então seria o caso AA, né? E o outro que é o Roth-Winters multiplicativo, que seria esse caso, então AM, né? Porque a componente de sazonalidade entrou de uma forma multiplicativa. Ok? Então, esses são os modelos que a gente viu até agora. Para quem fez o exercício da aula anterior de construir o Roth-Winters aditivo com dumped, ele seria esse caso aqui, né? O AD, vírgula A, ok? Bom, essa tabela, então, ela mostra como que ficariam, né, as equações para cada caso dos modelos. Então, aqui no primeiro, a gente tem o alisamento exponencial simples, né? E aqui tem como que é a equação de previsão dele.
tá? O ordenamento exponencial simples, ele só tem a componente de level, ela está aqui e aqui, como é a previsão dele. Depois o de Holt, que a gente viu, tá? Seria esse caso aqui, ele tem lá componente de level, componente de crescimento, e a gente viu que a previsão é nesse formato. Né? O Holt com Dumped, tem lá level, né? O level, né, incluindo o parâmetro de Dumped, e o crescimento incluindo o phi lá do Dumped. A gente viu que a previsão é nesse formato. Tá? Da mesma forma, o Holt Winters aditivo, ele estaria aqui, né? Ele é formado por essas três equações, e aqui a equação de previsão para ele. Tá? Para quem fez o exercício, o Hot Winters aditivo com Dumped, tá? Vocês devem ter saído nessa equação lá, ok? E aqui seria a equação de previsão, tá? Eu vou chamar a atenção de uma coisa aqui. Aquela soma das componentes do φ, aqui o Hindman ele denota por φ com H sobrescrito, tá? Se vocês olharem aqui embaixo, tá? Então aqui tá escrito quem que é o φ com H sobrescrito, né? Ele basicamente é a soma lá dos φs elevado às potências até H. Bom, e daí aqui seriam os outros modelos, então. Tá? Basicamente eles são obtidos da mesma forma que a gente fez para obter esses anteriores. Tá? Então, por exemplo, com tendência multiplicativa e sazonalidade aditiva. Tá? Ele seria esse caso, né? A componente né, se vocês olharem aqui na previsão, a tendência, então, ela é multiplicativa, né? O parâmetro de leve é multiplicado pelo de crescimento, né? E o de crescimento fica naquele formato elevado a h. E aí a sazonalidade entra somada, tá? Então esse é o modelo construído para ter previsões nesse formato. A mesma coisa, se fosse ele com sazonalidade multiplicativa. Então aqui seria a mesma ideia, só que a componente de sazonalidade, né, a previsão dela, viria aqui multiplicando. Tá? Da mesma forma, os multiplicativos com Dumped, né? Então aqui no caso que não tem, desculpa, que não tem sazonalidade, né? Então seria esse formato, né? Aqui elevado lá ao φ com h sobrescrito, tá? Se quando inclui sazonalidade aditiva, então é somado a previsão da componente de sazonalidade, quando inclui a multiplicativa, é multiplicado pela componente sazonal, ok? Esse h mais m, a gente já viu ele na aula anterior, né? Esse mod aqui representa o resto da divisão de h menos 1 por m, ok? Bom, lá atrás, né, quando a gente viu todos os modelos de deslizamento exponencial que a gente viu nas aulas anteriores, a gente construiu um modelo de espaço, um modelo estocástico a partir deles, utilizando, né, o erro de uma forma aditiva. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez lá foi a série YT, ela é igual aqui, né, o MT seria a previsão um passo à frente, né, que a gente também está chamando de Y chapéu, né, igual está aqui embaixo. Tá? Então, YT é igual a previsão, né, um passo à frente, né, ou melhor, considerando todos os y até o tempo t menos 1, né, esse aqui seria a previsão então do yt, mais a componente do erro, né, porque é a forma aditiva. Na forma multiplicativa, a gente poderia ter feito a mesma coisa, só que aí, né, a previsão um passo à frente, ela teria que vir multiplicado por 1 mais a componente de erro, né, para esse erro ter média zero. Porque senão, né, se fosse só multiplicado pela componente de erro e ela tivesse média zero, então tudo isso aqui teria média zero, não faria sentido, né? Então, para que faça sentido, né, para que o valor esperado do yt seja o mt, tá? Então aqui, né, na parte de multiplicação tem que adicionar 1, ok? Bom, aqui então né, escrevo o que está denotando o mt, né? A componente de erro continua sendo um ruído branco.
Bom, e aí eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Por um fato. Se você construir um modelo estocástico, incluindo o erro da forma aditiva ou da forma multiplicativa, isso vai fazer diferença apenas para a previsão intervalar. Para a previsão pontual, isso não faz a menor diferença, tá? Como eu mostro aqui embaixo. Então, basicamente, né, a previsão para h passos à frente, né, de um tempo n, para o caso aditivo, seria esse valor esperado, né, do μn mais h mais a componente do erro em n mais h, tá? Que isso aqui, né, a componente do erro, seria zero, né, porque a gente está no tempo n, tá? Então isso aqui daria μn mais h, tá? Dado n, né? E aí, para o outro caso, do ponto de vista, é, se a gente tivesse incluído, né, tivesse pego a forma multiplicativa, então a previsão para h passos à frente seria nesse formato, tá? Só que aí, né, a componente do erro tem valor esperado igual a zero, né? Esse cara ele estaria, né, no tempo n, então basicamente ficaria como uma constante multiplicando uma variável que tem média zero, né? Ou seja, isso dá zero. Então só sobraria aqui a parte do μ multiplicado por 1, né? Que daria também μ. Ok? Então, gravem isso, pessoal. Em previsão pontual, tanto faz a componente de erro ser aditiva ou multiplicativa. Os valores são exatamente iguais. Tá? Ok? Então, só vai fazer diferença, né? Para previsão intervalar. E mais uma coisa, né? Como uma forma de modelo é diferente da outra, se você fizer a estimação, seja por máxima verossimilhança ou por mínimos quadrados, tá? Vai dar diferença. Ok? Então vai dar diferença na estimativa dos parâmetros, mas se os modelos tiverem o mesmo valor de parâmetro, então tanto faz. Bom, e a gente viu, né, nas aulas anteriores que lá os métodos de alisamento exponencial simples, Roth, Dumped, Roth-Winters, tá? Que quando a gente colocava o erro, né, incluía a componente estocástica, né, que é o erro, de uma forma aditiva, a gente construía, né, a gente construiu modelos que puderam ser escritos como modelos de espaço de estado. Tá? Isso é válido para qualquer caso, para todos aqueles modelos que a gente viu naquela planilha anterior, você pode fazer a mesma coisa e construir modelos de espaço de estado a partir deles. Inclusive, na situação que você constrói um modelo com erros, né, incluindo a componente de erro de uma forma multiplicativa, isso também pode ser feito. Tá? Então, nos próximos dois slides, eu já vou mostrar então direto como que ficaria, tá? Pegando aqueles modelos e transformando eles em modelos de espaço de estado, tá? No primeiro slide vai ser para o caso aditivo e para o segundo vai ser para o caso multiplicativo, tá? E aí, para todos eles, né, da mesma forma que a gente fez lá atrás, vamos considerar o beta como sendo a multiplicação então do alfa pelo beta estrela, tá? Bom, então aqui a gente tem o caso dos modelos de espaço de estado construídos com modelo incluindo uma componente de erro de uma forma aditiva, tá? Então, se vocês notarem, aqui seria lá o modelo do alisamento exponencial simples, aqui o modelo de Roth, né? Aqui o Roth com Dumped, aqui o Roth-Winters aditivo, aqui o Roth-Winters multiplicativo, aqui o Roth-Winters aditivo com Dumped, tá? E aqui aqueles outros, né? Como ficaria então para aqueles outros casos que tem tendência multiplicativa e tendência multiplicativa com Dumped, tá? Bom, então aqui seria para o erro aditivo, tá? E na segunda, a mesma ideia, só que para erro multiplicativo, né? Então essas seriam as equações do modelo, tá? Então, por exemplo, essa primeira seria lá do modelo SES,
só que com erro aditivo, né? Nota que aqui dá uma diferencinha, tá? Então aqui seria o Holt, mas com erro aditivo, né? Holt com Dumped com erro aditivo, ok? Bom, acho que vocês pegaram a ideia, né? Bom, então, para escrever, né, identificar os modelos como ETS, a gente sempre vai usar aquilo, né? Se o, né, a gente vai denotar, então, em função do erro, da tendência e da sazonalidade. Então, o modelo de alisamento exponencial simples, né, o modelo CES, ele nada mais é do que o ETS com erro aditivo, né, pelo menos aquele que a gente viu, com erro aditivo, é, sem tendência e sem sazonalidade, né? Então seria o A, LN. O Holt seria o erro aditivo, né? Aquele Holt que a gente viu, né? O Holt aditivo com tendência aditiva também e sem sazonalidade, ou seja, o AAN. O Holt com damped, então seria o A, né? Aí a componente de tendência seria a D, né? Porque a tendência é com damped. E sem sazonalidade, o Holt Winters aditivo seria três As, né? Porque o erro é aditivo, a tendência é aditiva e a sazonalidade é aditiva. O Holt Winters multiplicativo, então seria erro aditivo, tendência aditiva e sazonalidade multiplicativa. Tá? Bom, então aqui eu deixo o primeiro exercício para vocês dessa aula. Tá? É bom. Aqui é muito parecido com o que vocês já fizeram na aula anterior, né? Lá do Holt Winters, tá? Só que aqui eu peço o modelo de cicla ANA, né? Ou seja, vocês têm que voltar naquela planilha e olhar qual que é o modelo que tem erro aditivo, não tem tendência e tem sazonalidade, tá? Então, suponha que uma série temporal, né? Esse modelo foi ajustado, e aí essa tabela abaixo mostra os últimos valores da série temporal, da componente de level e da componente de sazonalidade, tá? E assumir que os parâmetros ajustados foram lá alfa igual a 0,7 e gama igual a 0,1, tá? Então aqui são as componentes do modelo, tá? E aí no item A, eu peço para vocês suporem que as próximas duas observações desse modelo foram 8.633 e 9.240, né? Ou seja, se aqui é uma série mensal, né? Se aqui a última observação foi lá em outubro de 1978, então a observação de novembro foi 8.633 e a de dezembro foi 9.240. Então o que eu peço aqui é para vocês preencherem as outras colunas, né? A de level, né, que aqui está por L, denotado por L, né? E a de sazonalidade, tá? Então vocês têm que voltar lá naquela tabela, né? Olhar qual que é a equação do modelo, tá? Aí consultar os valores necessários aqui em cima, né? Fazer as contas e obter as componentes então de level e de sazonalidade. Bom, feito isso, eu peço no item B para calcular previsão para 5 pontos à frente, tá? Então para calcular todas as previsões até o horizonte h igual a 5, tá? Bom, em ambos os casos eu deixo a resposta, tá? Para vocês poderem comparar, tá? É, aqui, pessoal, eu fiz no R, né? E então, quando vocês forem fazer à mão, possivelmente as casas decimais não vão bater exatamente com os valores que estão aqui, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. Bom, e daí eu deixo também o exercício 2, que é basicamente a mesma ideia, tá? Só que aqui vocês vão considerar, né, o erro multiplicativo, a tendência com a aditiva dumped e o modelo sem sazonalidade. E supor que a série é trimestral. Então, da mesma forma, tem lá o valor dos parâmetros, né? O valor dos y, os valores observados da série, né? As componentes calculadas, tá? E aí, mesma ideia, né? Aí falo para admitir que dois valores, né? Que os próximos dois valores da série são conhecidos, então é para fazer o cálculo lá
do level, né, e aqui do crescimento, né, porque essa série não tem sazonalidade, né, então aqui é só level e crescimento. E depois montar as previsões para até um horizonte h igual a 5. Ok, pessoal? Bom, então essa aula a gente para por aqui, tá? É importante que vocês façam exercícios, pessoal, principalmente para fixar a matéria, tá? Bom, até mais então. Tchau, tchau.